Como criar macro no Excel para excluir arquivo? É o que vamos estar aprendendo na aula de hoje. Então observe, ó, aqui na minha pasta contém um arquivo que eu vou estar programando para ser excluído. Então observe, ó, arquivo teste. Então eu vou executar aqui a nossa macro, excluir arquivo, cliquei e ela vai me fazer a pergunta, ó, user, que é o nome do meu usuário. Você deseja excluir o arquivo teste.xlsx? Se eu clicar em sim, observe, ó. Primeiramente vamos clicar em não, ó. Vou clicar em não e ele vai me emitir aquela mensagem, ó. Você cancelou a exclusão do arquivo teste.xlsx. Então, ok. Se eu clicar novamente no mesmo e agora clicar no sim, observe, ó, o arquivo teste.xlsx foi excluído com sucesso. E posso dar um ok novamente. Se eu for lá na minha pasta, observe que aquele arquivo já não mais existe, ó. Se eu novamente tentar excluir o mesmo arquivo, observe, ó, vou clicar agora no sim e observe que ele vai me alertar, ó, o arquivo teste.xlsx não foi encontrado, ou seja, a gente criou aqui uma validação para quê? Porque quando a gente tenta excluir o arquivo e se não houver a validação, se ele não encontrar o arquivo, você sabe perfeitamente que daria um erro. Então é isso que a gente vai estar ensinando na aula de hoje, a criar uma macro que exclui o arquivo, que faz validação para verificar se o arquivo existe e faz toda essa pergunta ao usuário. Então é isso que vamos estar aprendendo na aula de hoje. Já peço aquele seu gostei para que eu entenda que você gosta de conteúdos como este. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, para não perder nenhuma aula gratuita como essa, se ainda não for inscrito, se inscreva agora. Já é inscrito? Meu muito obrigado. E agora vamos aprender passo a passo como criar uma macro para excluir arquivos pelo Excel. Então, para excluirmos um arquivo no Excel, primeiramente vamos aqui inserir uma forma para que eu atribua uma macro a mesma. Então, eu vou clicar aqui na opção inserir, vou aqui em formas e eu vou escolher qualquer uma destas. Então, vou utilizar aqui o nosso retângulo de cantos arredondados. Vou clicar sobre ele, vou contornar aqui o mesmo. E vamos colocar aqui um texto intuitivo sobre ele, ó. Excluir arquivo. E como o próprio nome já diz tudo, ele vai estar excluindo o arquivo que eu sinalizar qual eu queira excluir. Então deixa eu só aumentar aqui o tamanho da minha fonte, vou centralizar aqui o mesmo. E vamos aqui aumentar o tamanho da fonte, ó. Bom, o que ela vai fazer? Observe, eu posso tanto ir lá através da guia Desenvolvedor, Visual Basic e inserir uma programação, como eu posso simplesmente selecionar a minha forma, vou clicar com o botão direito sobre ela e vou clicar aqui na opção atribuir macro. E observe, ó, eu não tenho nenhuma macro nesse momento inserida, então eu vou clicar aqui na opção novo. Então a partir desse momento, o próprio VBA se encarregou de inserir um módulo para mim, sem que eu precisasse pressionar o Alt mais F11, sem que eu viesse aqui no inserir módulo. Então ele já inseriu esse módulo para mim. Tanto é que se eu vir aqui no exibir Project Explorer, observe que o módulo está aqui, ó. Então o que a gente vai estar fazendo aqui? Observe, ó. Primeira coisa, para deletar um arquivo no Excel, ou para deletar qualquer tipo de arquivo utilizando o VBA, é bem simples. É um comando bem simples mesmo. Observe, ó, kill. Utilizo esse comando kill e observe aqui que ele me pede o path name. Então o que seria aqui, ó? Eu vou ter que informar o nome do meu arquivo com a sua extensão entre aspas duplas. Então observe, ó, como é o nome do meu arquivo? O nome do meu arquivo é esse daqui, ó, arquivo teste. Então eu vou pressionar aqui a tecla F2 sobre ele, só para evitar de eu digitar errado. Vou copiar o nome do mesmo e eu vou voltar lá na nossa macro, ó. Entre aspas duplas eu vou colar o nome do meu arquivo, .xlsx, que é a extensão do arquivo. Bom, feito isso, a nossa macro já está pronta, mas fica comigo até o final porque você vai aprender passo a passo, fazer inúmeras ações aqui para contornar erros. Então observe, ó, que o arquivo teste.xlsx, ou seja, essa macro já está pronta para excluir este arquivo. Então vamos só observar, ó. Nesse momento o arquivo existe, ó, arquivo teste. Então vamos executar nossa macro. Então eu vou clicar em excluir arquivo. Observe que rapidamente ele já fez alguma ação, não ocorreu erro aparente. Se eu for lá na minha pasta, observe que o arquivo não existe mais, ou seja, ele conseguiu realmente excluir o arquivo. E o que eu acho interessante dessa macro, eu não preciso informar todo o caminho do mesmo, basta eu informar apenas o nome do arquivo e a sua extensão. Então deixa eu copiar novamente esse arquivo aqui, só para que eu possa utilizar como exemplo.
E o que a gente vai estar fazendo aqui, ó? Ah, um detalhe interessante. Deixa eu apagar aqui novamente esse arquivo e vamos executar novamente a mesma macro, só para que você entenda um conceito, ó. Observe, ó, se eu clicar novamente no excluir arquivo, observe que vai dar um erro, ó. O arquivo não foi localizado. Então, como eu havia dito, ó, o comando kill, e informar o nome do arquivo com a sua extensão, ele vai funcionar. No entanto, depois que eu excluir esse arquivo, e se você novamente tentar executar o mesmo comando dessa forma, ao não encontrar o arquivo, ele vai dar este erro. Bom, você pode estar utilizando o resume next. Vamos ver se vai funcionar. Vou clicar aqui no meu fim e vamos tentar aqui colocar o on erro resume next, ó, só para ver se ele vai ignorar o erro. Observe, on erro resume next. Ou seja, se houver algum erro, você avance. Então vamos ver se ele vai contornar isso aqui, ó. Vou clicar no excluir arquivo e observe que não dá mais aquele erro. Mas não é dessa forma que eu vou estar lhe ensinando como fazer isso, beleza? Por quê? Porque a gente vai estar aprendendo como verificar se o arquivo existe. Então vamos lá. Como é que eu faço isso, ó? Observe, ó. Vou apagar esse meu on erro resume next, foi apenas para lhe mostrar também uma forma de como contornar esse possível erro. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiramente, eu vou declarar uma variável. Lembre-se que para declarar uma variável no VBA eu coloco o nosso comando din. E o que eu vou fazer aqui, ó? Ah, um detalhe interessante que eu até comentei em outros vídeos anteriores. Eu vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte para ficar mais fácil você observar o que eu estou fazendo até pelo celular. Então deixa eu aumentar aqui através da guia. Vejamos, guia ferramentas, opções. E eu vou estar aumentando aqui a fonte, ó. Vou aqui no formato do editor, vou aumentar aqui de 16 e vou colocar aqui, por exemplo, tamanho de 20, ó. E vou dar um OK, ó. Observe aí, eu creio que agora vai ficar bem mais visível aí para você, ó. Bom, então vamos lá. Coloquei o nosso din. Vou colocar o nome dessa variável chamada nome arquivo. Observe que eu coloco nomes bem intuitivos e sempre as iniciais em maiúsculo. E eu vou declarar ela do tipo string, ou seja, do tipo texto. E o que eu vou fazer agora? Observe, ó. Bom, ao fazer isso, observe que eu vou pegar a minha variável nome arquivo, tudo junto, nome arquivo, e vou atribuir o que é ela? Vou atribuir o nome do meu arquivo. E o nome do meu arquivo está aqui logo abaixo, ó. Eu vou sair do comando, vai dar um erro perfeitamente normal, observe. Então, vou copiar aqui o nome desse carinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl X e vou colá-lo aqui, ó. Ou seja, eu estou atribuindo a minha variável nome arquivo, esse arquivo aqui, ó, arquivo teste.xlsx. Lembrando que você pode capturar diretamente de uma célula, bastaria você colocar o conteúdo através do range, por exemplo, capturando lá o nome do arquivo através de uma célula no Excel. Então o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Simplesmente aqui eu vou informar o meu nome arquivo. Bom, só feito isso, já vai resolver? Não, porque ainda não estou verificando se o nome arquivo existe. Então nesse momento ele só está executando aquele mesmo comando, com linhas a mais. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Antes de eu executar esse carinha aqui, eu preciso verificar se nome arquivo existe. Então vou dar aqui um Enter e vou colocar a nossa estrutura de verificação, o nosso if. E vou utilizar o nosso comando len. O len aqui é para verificar a quantidade de caracteres. Então observe, ó. Vou colocar aqui o nosso comando dir, de diretório, e vou colocar aqui o nosso cifrão que faz parte da estrutura, ó. E entre parênteses, observe que eu vou informar aqui o meu past name, ou seja, o nome do meu arquivo. Bom, o nome do meu arquivo está atrelado à minha variável. Então, simplesmente eu vou informar o nome da minha variável, ó, nome, arquivo. E fecho o meu parênteses do dir e vou fechar o meu parênteses da função len. Bom, feito isso, agora eu vou fazer só uma comparação. Vou verificar se por acaso ela é maior que 0, ou seja, se contém algum caractere. Se contiver, é porque eu encontrei o nome do arquivo. Entendeu a lógica? Então, com essa estruturazinha aqui, eu estou verificando se vai existir o nome arquivo, ou seja, se existe esse carinha aqui acima, ó. Bom, se ele existir, ele vai executar isso aqui para mim. Se ele não existir, observe, eu vou colocar apenas o nosso endif a priori e vamos executar para ver o que é que vai acontecer aqui, ó. Então, eu vou dar só um espaçamento aqui só para ficar mais visível a você o que é que a gente fez até aqui, ó. Beleza? Então, vamos testar novamente. Vamos lá na nossa pasta. Observe que nesse momento não existe arquivo teste. Tem que estar exatamente com o mesmo nome. Observe que aqui está uma cópia do arquivo teste. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, vou clicar no meu excluir arquivo. E observe que aparentemente não ocorre mais aquele erro. Não precisei mais do on erro resume next para ignorar o meu erro. E está funcionando perfeitamente. Por que está funcionando? Porque ele está
procurando o nome arquivo e não está encontrando. E ele só vai executar o kill delete. Perdão, ele só vai executar aqui o nosso comando, ó, o kill nome arquivo, se essa estrutura for verdadeira. Bom, mas aí a gente pode estar melhorando esse código, como eu lhe demonstrei na introdução do vídeo, onde eu fiz uma pergunta ao meu usuário, se ele deseja realmente excluir o arquivo, emitir uma mensagem que o arquivo foi excluído e emitir uma mensagem caso o usuário cancelou em exclusão do arquivo, ou até mesmo emitir uma mensagem se o arquivo não foi encontrado. Então é isso que a gente vai estar aprendendo agora. Então vamos lá, vamos melhorar esse código. Se eu quiser emitir ao meu usuário que o arquivo foi excluído, basta eu dar um enter aqui e colocar o meu msg box. E lembre-se, eu vou utilizar aquele nosso environame só para deixar a nossa mensagem mais intuitiva. A minha máquina aqui foi formatada, então nesse momento, se você observar, vai sempre aparecer, quando se referir ao nome da minha máquina, vai aparecer o nome user. Então observe, ó, vou utilizar aqui o nosso environment. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou capturar o nome da minha máquina. Para quê? Para deixar essa mensagem mais intuitiva. Então no meu caso, observe, ó, username. Essa variável aqui vai capturar o nome da máquina. Então fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses e vou concatenar com quem, ó. Por exemplo, vai aparecer aqui, ó, user o arquivo. Observe que eu vou dar um espaçamento para não aglutinar tudo junto. O arquivo de nome. Vou dar um espaçamento aspas duplas e vou concatenar com quem? Com a minha variável nome arquivo, ou seja, para retornar o nome do arquivo dentro da minha mensagem, ó. Então use o nome, o arquivo de nome, vai aparecer lá, arquivo teste.xlsx. Vou concatenar aqui novamente. Entre aspas duplas eu vou dar um espaçamento. Foi excluído com sucesso, ó. Excluído. Só para que a gente possa visualizar tudo em tela, o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que há um espaçamento entre esse concatenar e esse underline, perdão, entre essas aspas duplas. Eu vou colocar o nosso underline e vou dar um enter. Para quê? Para que eu possa quebrar a linha de comando. Foi excluído com sucesso, ó. E fecho aspas duplas. Está pronta a nossa mensagem, ó, de informação que o nosso arquivo foi excluído. Mas vamos personalizar mais ainda. Isso aqui é só o prompt, ou seja, só o corpo da mensagem. Então vamos colocar aqui, ó, vírgula, VB. Vou utilizar um símbolo de informação dentro da minha mensagem. Vou utilizar aqui o VB Information. E vou também colocar um título na minha mensagem. Então, vírgula, entre aspas duplas, eu vou colocar aqui o nome do nosso canal, ó, Programador Excel PBA. Será o título dessa mensagem, ó. Então, se esse arquivo for excluído, ao excluir o arquivo, ele vai logo em seguida emitir essa mensagem ao meu usuário, ó. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Caso o arquivo não foi encontrado, eu também quero informar o meu usuário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um enter e vou colocar o nosso else. Então, se essa condição for falsa, ele não executa isso para mim. Vai executar o que tiver abaixo desse else. Então, o que eu vou informar o meu usuário? Então, vamos copiar isso aqui para ser mais breve. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou personalizar a mensagem conforme o arquivo não foi excluído. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui está dizendo, em vários name, o arquivo de nome tal foi excluído com sucesso. Então, vamos colocar aqui, em vários name, o arquivo de nome tal não foi encontrado, ó. Não foi encontrado. E vamos trocar aqui o VB Information apenas para um outro símbolo para ficar bem mais interessante, ó, o VB. Posso utilizar o critical, como eu posso utilizar um outro aqui, ó, deixa eu utilizar o exclamation. Bom, e vamos fazer agora um novo teste. Vou salvar aqui o arquivo que estamos executando nesse momento. Nesse momento, se eu for lá na minha pasta, vamos copiar este arquivo, vou dar um Ctrl C sobre ele, Ctrl V, e vou só renomear aqui o mesmo, ó. Vou pressionar a tecla F2 sobre ele, editei o nome do arquivo, apaguei, e vamos deixar aqui arquivo teste. Vamos executar a mesma máquina novamente para ver se ele vai fazer a exclusão ou não, ó. Vou clicar em excluir arquivo, cliquei, e ele vai me dizer aqui, ó, user, como eu havia dito, é o nome da minha máquina, ó. O arquivo de nome, arquivo. O nome do meu arquivo aqui, ó, arquivo teste.xlsx foi excluído com sucesso. Ou seja, ele encontrou o arquivo e está me informando que foi excluído com sucesso. Então eu posso dar um OK, ó. Se eu for lá na minha pasta, o arquivo não existe mais. Se eu voltar aqui na minha macro, vou clicar novamente no mesmo, ó. Cliquei. E o que ele vai me emitir agora, ó? O VB alert, o exclamation no caso, e observe, ó, use novamente, que é o nome da minha máquina. O arquivo de nome, tá aqui o nome do meu arquivo, ó, arquivo teste.xlsx,
não foi encontrado. Ou seja, não emite, não dá mais erro, mas no entanto ele alerta o meu usuário que não excluiu porque não encontrou. E posso dar OK, ó. E agora como é que eu faria para fazer primeiramente aquela pergunta ao meu usuário? Vai que ele clicou sem querer e eu não quero excluir de forma direta. Eu quero primeiramente perguntar se realmente ele deseja excluir o arquivo. Então é o que a gente vai aprender agora. Então observa, ó, vou clicar aqui em Visual Basic. E aqui, observe, eu posso tanto vir aqui e declarar uma segunda variável abaixo dessa, como eu posso aproveitar essa mesma linha. Basta eu colocar uma vírgula. Lembre-se que quando eu faço dessa forma, eu não preciso mais colocar quem? O nosso DIN. Então eu coloco o nome da minha segunda variável que eu queira. Vou chamar ela aqui de resposta. E vou classificá-la do tipo string, ou seja, do tipo texto. Então, muita atenção agora, o que é que eu vou fazer? Observe, eu vou dar um espaçamento aqui só para que você não se confunda. Ó. Então, antes de ele executar tudo isso daqui para mim, é interessante primeiro que eu pergunte ao meu usuário se ele vai querer excluir o arquivo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Primeira coisa. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, eu vou estar pegando a nossa variável resposta, observe, ó, nossa variável resposta e vou atribuir o que a ela? Vou atribuir a ela um msgbox, ou seja, eu vou fazer aqui uma pergunta ao meu usuário. Então que pergunta será essa? Ó? Observe, ó. Resposta é igual a msgbox, vou abrir aqui um parênteses, e novamente eu vou utilizar aquele nosso environame, só para deixar a mensagem mais intuitiva. Ó. Envar, lembrando que aqui, no meu caso, retorna user, no seu caso vai retornar o nome da sua máquina. Envar, entre parênteses, agora eu vou utilizar o nosso, entre aspas duplas, o nosso username, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses do environame, e vou fazer o que? Vou concatenar com a nossa mensagem, observe, ó. Entre aspas duplas eu vou fazer a pergunta e vou dar um espaçamento. Então vai aparecer lá para mim assim, ó. User, você deseja excluir o arquivo? Vou dar um espaçamento, aspas duplas, para quê? Para não concatenar com o nome da minha variável. Então vou concatenar isso aqui. Observe que eu vou dar um espaçamento, um underline, para quê? Para que eu quebre a linha, ó. Eu vou dar um Enter. Bom, e aí vou retornar quem? Eu vou retornar a nossa variável, ó, nome, arquivo, porque eu estou juntando o meu texto com a minha variável, nome, arquivo, e vou concatenar novamente com o restante da mensagem que eu quero, ó. Entre aspas duplas, vou dar um espaçamento e vou colocar o símbolo de interrogação e fecho aspas duplas. Então eu estou fazendo uma pergunta ao meu usuário. Você deseja excluir o arquivo? Vai retornar o nome do arquivo concatenado com interrogação, ó. Bom, ainda não terminou o meu prompt. O que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó, vírgula. Na realidade, o nosso prompt, o corpo da mensagem se terminou aí. Mas eu vou acrescentar o quê? Eu quero que apareça o botão de sim e o botão de não. Então eu coloquei essa vírgula, vou colocar o VB yes, no, ou seja, para aparecer o botão de sim e o botão de não na minha mensagem. E como eu também vou querer que apareça um símbolo dentro do nosso msgbox, eu vou colocar aqui um sinal de mais. E agora eu vou conseguir adicionar mais um objeto dentro da mensagem. Então eu vou utilizar aqui o VB question, ou seja, o símbolo de questionamento. E vou colocar agora uma vírgula e entre aspas duplas, se você observar, em negrito está aqui o meu título, ou seja, vai entrar agora o título da minha mensagem. Ó. Então novamente eu vou colocar lá, ó, programador Excel VBA. E já aproveito para pedir que você deixe aquele gostei do vídeo para que eu entenda que você gosta de conteúdos como esse, bem explicativos. Ó. Fecho aspas duplas. Bom, tá terminada a nossa mensagem? Ainda não. Falta eu colocar, se eu não estiver enganado, apenas um parênteses. Ó. Já que eu iniciei aqui com parênteses, também devo fechar aqui. Ó. Então eu vou dar um Enter. Observei que ele aceitou, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Antes de executar isso, agora eu preciso verificar se o meu usuário clicou no botão sim. Então como é que eu faço isso? Ó? Observe, ó, se o quê? Se a minha variável resposta, se ela for igual VB e yes, ou seja, isso quer dizer o quê? Que o meu usuário clicou no sim. E o nosso tem, que quer dizer então? Então, se a minha variável resposta for igual a VB e yes, quer dizer o quê? Que o meu usuário clicou no botão sim. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer isso daqui para mim. Se o meu usuário clicou no não, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que estiver logo abaixo. Então observe, ó. Vou colocar aqui o meu else e ele vai passar, se o meu usuário clicou no não, ele vai executar o que tiver abaixo desse else, ó. Else,
e vou colocar o nosso endif só para fechar essa estrutura if que eu iniciei aqui acima, ó. Feito? Então o que eu vou colocar aqui abaixo desse meu else, ó? Vamos colocar o seguinte, ó. Você cancelou a exclusão do arquivo, por exemplo, ó, msgbox, novamente eu vou utilizar aqui o nosso envar, entre parênteses, entre aspas duplas, eu vou utilizar aqui o nosso username, ó. E vamos concatenar com a mensagem que eu quero, ó. Espaçamento, você cancelou a operação de exclusão do arquivo, ó. Você cancelou a exclusão do arquivo. E aí eu posso colocar simplesmente entre aspas duplas, dar um espaçamento entre aspas duplas e concatenar novamente, ó, com a minha variável nome arquivo. Bom, para que você possa ver todo o código na tela, novamente eu vou fazer aquela quebra, ó. Então eu posso quebrar onde eu quero, ó. Vou fazer a quebra aqui, ó. Vou aproveitar que há um espaçamento entre essas aspas duplas e esse símbolo de concatenação. Vou colocar aqui o nosso underline e vou dar um enter. Lembrando que para quebrar a linha do VBA, você dá um espaçamento e coloca o underline. Então vai aparecer aqui, ó, em vários ename, ou seja, vai aparecer o nome user, você cancelou a exclusão do arquivo, aqui vai retornar o nome do meu arquivo, vírgula, o meu VB critical. Vou utilizar aqui o VB critical, vírgula, e o título da mensagem que eu quero, ó, programador Excel VBA, e fecho aspas duplas. Se o meu usuário clicou no sim, se ele clicou no sim, o que vai ser emitido para ele será essa mensagem aqui, ó. Foi excluído com sucesso o arquivo, beleza? Então vamos fazer um novo teste, ó. Observe aí o código todo que eu utilizei na tela, ó. Então vamos fazer um novo teste, ó. Observe, ó. Primeira coisa, no meu caso agora ainda não existe o arquivo, então vamos partir do ponto que o arquivo não existe. Então vou clicar aqui em excluir arquivo. Ele vai fazer aquela pergunta, ó. User, você deseja excluir o arquivo? Se eu clicar no não, observe, ó, user, você cancelou a exclusão do arquivo. Até aí, ok, beleza? Se eu clicar aqui novamente em excluir arquivo e clicar agora no sim, observe, ó, user, o arquivo de nome arquivo teste.xlx não foi encontrado. Então, ok. Se o arquivo existir, vamos fazer um teste, ó. Vou copiar o mesmo, Ctrl C sobre ele, Ctrl V e vou pressionar aqui a tecla F2 só para editar o nome do arquivo e deixa eu apagar essas informações aqui a mais, ó. Agora sim, eu já tenho um arquivo teste para que a gente possa estar testando, ó. Cliquei, observe, ó, user, você deseja excluir o arquivo? Há um detalhe interessante, se você observar aqui no nosso código, eu utilizei o que, ó? Como eu estou com aquele MSGBox aberto, ele dá esse barulhinho aqui, ó. Observe que como eu utilizei dentro do MSGBox, eu utilizei lá a variável nome arquivo. Para quê? Para trazer o nome do arquivo juntamente com o meu texto. No entanto, se você observar, eu coloquei ela dentro da estrutura if, ou seja, ela só vai aparecer se eu clicar no sim, beleza? Então, se eu clicar no sim, aí sim vai aparecer o nome do arquivo juntamente com a minha mensagem. Então, voltando lá ao meu código, ó. Se eu clicar no sim, observe, ó, usa o arquivo de nome arquivo teste, que é o nome do nosso arquivo, arquivo teste.xlx, foi excluído com sucesso. E aí eu posso dar o ok, ó. Se por acaso eu quisesse que aparecesse sempre o nome do arquivo, bastaria eu dar um Ctrl X aqui e colar aqui fora, ó. Vamos fazer um último teste para que eu possa demonstrar a você, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu novamente aqui editar o nome desse arquivo. E vamos lá fazer o mesmo teste, ó. Vou clicar em excluir arquivo. User, você deseja excluir o arquivo? Se eu clicar no não, ó, user, você cancelou a exclusão do arquivo teste.xlx, ou seja, agora aparece tanto no momento que eu cancelo, como também no momento que eu excluo. E dou ok. Se eu clicar em excluir arquivo, clicar no sim, ele vai fazer aquela exclusão como já estava fazendo e me alertando com o nome do arquivo dentro da minha mensagem, ó. User, o arquivo de nome arquivo teste.xlx foi excluído com sucesso. E dou ok. Então, fica aí a dica. Se você quiser utilizar só o kill e o nome do arquivo, ele vai excluir de forma direta. E um detalhe, ele vai excluir sem sequer passar pela sua caixa, sua lixeira.
Ele vai excluir diretamente, beleza? Então você perde totalmente o arquivo. Então espero que você possa deixar aquele gostei. É muito importante o seu gostei para que eu entenda que você gostou do conteúdo e para que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e sugira para mais pessoas. Utilize seu campo de comentários, eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo. E lhe faço aquele convite, você ainda não é inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Já é inscrito? O meu muito obrigado. Se ainda não é, clica agora nesse botãozinho vermelho para não perder nenhuma aula gratuita como essa. E se inscreve agora. Até o nosso próximo vídeo.